Antes de iniciar essa parte, eu estava lendo semana passada e não concluí, porque não deu tempo. Eu falei, na semana que vem eu vou ler aquele artigo da professora Teruko Taniguchi. Ela disse o seguinte: numa de suas palestras, o professor Masaharu Taniguchi disse: doença é luxo, todo descontentamento ou insatisfação é luxo. Essas palavras calaram fundo no meu coração. É verdade, pensei. Como posso dar-me ao luxo de ficar doente ou deixar-me levar por sentimentos pessoais e nutrir descontentamentos e insatisfações numa hora como esta, em que devemos pensar no bem de todos? Refletindo assim, extinguiram-se instantaneamente os descontentamentos em relação aos outros que às vezes brotavam em meu coração. Mesmo durante uma tempestade ou em dias de intensa canícula, posso conversar e rir com meu marido e minha família numa convivência harmoniosa e feliz. Esse aliás, é muito bonito, muito interessante, essa parte que ela mencionou. Você conviver feliz e harmonia com a família, esse é um dos maiores tesouros que nós temos, né? Então, o fato de estar em harmonia em casa é uma alegria imensurável, porque uma coisa triste a pessoa ter sucesso lá fora, mas em casa, quando chega em casa, aquela tristeza, aquela desarmonia, a vida não tem, a pessoa não pode ser feliz dessa forma. Só isso já constitui uma grande felicidade. Temos também amigos e correligionários que nos amam sinceramente. As felicidades são incontáveis. Se apesar disso, às vezes, surgiu insatisfações em mim, é porque meu coração era ainda pequeno. Essa parte aqui mostra a sinceridade dela. A professora Teruko era muito sincera até com ela mesma. Então, se apesar disso, às vezes surgiu insatisfações em mim, é porque meu coração era ainda muito pequeno, muito mesquinho, muito individualista. Devia envergonhar-me de nutrir descontentamentos e insatisfações, por menores que fossem. Esse é um fato também, quem conta a vida do casal da professora Teruko e do mestre, é o professor Kawata, que foi o primeiro discípulo do mestre, que ele já era discípulo do mestre antes da Seichoneia ser fundada. E quando o mestre ainda trabalhava como tradutor na Veikoyun, ele ia todos os dias na hora do almoço para pegar as orientações do mestre da palestra que ele tinha que fazer na rua, que o professor Kawata tinha que fazer na rua. Aí o professor Kawata mencionou que quando foi fundada a Seichoneia, ainda o mestre trabalhava na Veikoyun, e o dízimo dele, esse é para deixar cair o queixo mesmo. O dízimo dele, a contribuição dele para a Seichonoye, do salário que ele ganhava na Veikoyun, na empresa americana, era 71%. E a professora Teruko nunca reclamou disso. Eles tinham que viver com os 29%, o restante, mas 71% era para ajudar no movimento, para a confecção da revista Seichoneia. Quanto mais desejamos a máxima felicidade para maior número de pessoas, maior deve ser o nosso empenho em rejeitar energicamente o apego aos assuntos pessoais insignificantes. Se cada membro da família pensar na felicidade geral do lar, se cada cidadão pensar no bem da sociedade, se cada ser humano pensar no bem da humanidade, enfim, se cada pessoa abandonar o individualismo e procurar resolver as questões visando o bem do todo, certamente em tudo serão alcançados bons resultados. É assim que funciona. E o Brasil, se todo mundo ficar imbuído nesse propósito e não ficar cada um querer puxar a sardinha para o seu lado, as coisas vão melhor. É isso que aconteceu com a empresa Kia Automóveis. Eu tenho esse recorte da Kia, eu fiquei até emocionado quando li o que aconteceu com a Kia, que estava caminhando para a falência. Então, os funcionários se reuniram e ajudaram a empresa, dando a poupança que eles tinham guardado, emprestando para a empresa. Até o sindicato emprestou dinheiro para a empresa e ainda pediu para os fornecedores
que tivesse um pouco de paciência para receber o dinheiro da empresa. E todos eles, os funcionários, propuseram a trabalhar sem receber hora extra. A hora extra seria uma doação para a empresa. E a empresa que ia para a falência foi levantada, graças ao empenho dos funcionários, do próprio sindicato, que ao invés de ficar contra, ficar reclamando que o funcionário estava sem receber salário, começou a ajudar e pediu também ajuda para os fornecedores ampliar mais o prazo de entrega e também começaram a divulgar. Compra o Kia. E com isso aqui, hoje está vendido muitas empresas caros Kia no próprio Brasil. É assim que levantaram a empresa e os próprios funcionários, esse trabalho, essa dedicação fez com que eles também não ficassem na rua, né? Não perdessem o emprego. Então esse trabalho em conjunto, essa sinergia que também deve acontecer. Eis o motivo por que um dos fatores das famílias que não prosperam é que cada um está pensando só em si e não tendo harmonia, não tem a sinergia. A sinergia é a força do grupo. Quando tinha no curso de pós-graduação que fiz, o professor de planejamento estratégico, ele falava muito de sinergia. E para ele simplificar, simbolizar a força do grupo, ele falava assim, 1 mais 1 igual a 3. Interessante essa colocação. 1 mais 1 igual a 3. 2 pessoas unidas produzem força de 3 pessoas. É isso que é uma sinergia. É isso que é a união do grupo, essa força grupal. É isso que a professora Teruco entendeu e falou, é verdade. Então, esse é o motivo também que quando o professor Tucurista falou para o mestre, eu sou o aluno, discípulo número 1 do senhor. A professora Teruco falou, não, o número 1 sou eu. Né? E o próprio pai do mestre, depois, deixou de chamá-lo como filho para chamá-lo de professor. Então, esse era o respeito que todos tinham pelo mestre Masaru Taniguchi. Então, vamos para a página... vamos iniciar, então, o volume... Ainda vamos falar um pouquinho sobre a parte de Deus, tá? Mas, teoricamente, nós vamos entrar no capítulo 2. Mas antes, então, a explicação sobre o capítulo Deus. Na Sutra diz, mente é o Criador de tudo, a mente é a substância que preenche o universo, a mente é Deus onipotente e onipresente. Observando que mente está com letra maiúscula. Por isso que o mestre diz o seguinte, a mente citada aqui não é a que provém do cérebro, não é o cérebro. A mente cerebral é a mente secundária, não sendo o que criou o universo. Aqui se refere à mente divina, o próprio Deus. Por isso que a mente é Deus que preenche todo o universo. Aliás, 2 vezes a revista Veja publicou um artigo, que eu me lembro, 2 vezes publicou um artigo equivocado, confundindo cérebro com mente. E o cérebro não é a mente, o cérebro é uma parte da mente, é a parte consciente, apenas 5% da mente. Então, a mente subconsciente não é a parte do cérebro. A mente subconsciente é a parte que está no espírito da pessoa, por isso que a pessoa, quando hipnotizada, o consciente fica em hipnose, mas o subconsciente, ele conversa com o subconsciente, e o subconsciente tem informações até de vidas passadas, né? Isso que é a mente subconsciente. Por isso que confundir mente com o cérebro está equivocado. Minha mulher, que é psicóloga, falando com ela, falou, está errado, não é certo não. A mente consciente é uma parte da mente, tá? É apenas 5% da mente global. E na revelação divina da vida eterna, consta, agora nós vamos entrar na parte da substância. A esta vida chamam de Deus. Eu não tenho forma definida, sou completo e absolutamente livre. Por isso que aqui na revelação divina, Deus diz, eu apareço de uma forma ou de outra, eu não tenho uma forma definida. Ou apareço como uma divindade, apareço como anjo, apareço como querubim, né? Aqui no Ocidente aparece como Nossa Senhora, com Virgem Imaculada. Então não tem uma forma definida, Deus não tem forma. A esta vida chamam de Deus, eu não tenho forma definida, sou completo e absolutamente livre. Como Deus não tem forma definida, e é a mente que permeia todo o universo, a vida que permeia o universo, lei que permeia o universo, por isso também é também substância que preenche o universo. Substância que preenche o universo,
observe que a substância está em letra maiúscula. Agora vamos entender melhor a palavra substância. Como que é a definição de substância? Tem 4 opções, que às vezes, dependendo da palavra, ela tem 4 significados. Então, observe que a primeira e a terceira, que tem um Vzinho azul, essa que nós vamos, que corresponde à definição de substância, conforme está na sutra. Diz no dicionário, no campo da filosofia, substância, princípio do ser, que é permanente. Ser que é permanente está se referindo a Deus, a realidade. Realidade com R maiúsculo. Em oposição aos acidentes que mudam. O que mudam? O mundo fenomênico é que muda. O mundo, a verdade vertical não muda, é imutável. A verdade vertical é imutável. Nós somos filhos de Deus e eternamente seremos filhos de Deus. Não importa o que aconteça, o que acontecer, mas sempre seremos vida perfeita, sagrada e sublime de Deus. E Deus é o nosso Pai, e Deus é o Criador do Universo. Essa é a verdade vertical que não muda. Por isso que não mudam, o que muda é o mundo fenomênico. A terceira, substância, natureza de uma coisa, essência, é a essência, né? É o néctar, é a essência. A substância não coincide com a aparência, a substância não coincide com a aparência, ou seja, substância, Deus é Deus, mundo aparente é outra coisa, mundo fenomênico é projeção da mente do homem e não de Deus, ok? Então, substância é permanente, eterna, é a essência e não é aparente mundo fenomênico, tá bom? Então vamos, tudo bem? Entendeu substância? Lá no Rio Grande do Norte tinha um pretor muito alegre, muito alegre. Aliás, ele é carioca, que está morando lá porque ele é militar. Então, ele começou a chamar todo mundo, substância. E, então eu comecei a chamá-lo de pretor substância. Até hoje ficou o apelido pretor substância. Então vamos na página 55. 55. Aqui. Na reunião anterior, primeiro parágrafo, né? Antes tem o texto da sutra. Não tomeis por realidade, com R maiúsculo, está falando do mundo criado por Deus, o mundo da primeira criação de Deus, o mundo eterno, conforme Deus criou, né? Não tomeis por realidade a matéria que percebeis através dos sentidos. A matéria não é substância das coisas, não é vida, não é verdade. Então, nós temos que definir bem claro que essa matéria, essas coisas aqui, não é a verdade. Na matéria em si, não existe inteligência, não existe sensibilidade. A matéria em si, a cadeira não tem sensibilidade, a cadeira não pensa, a mesa não pensa. A matéria, afinal, nada, e nela não existe qualidade inerente. O que atribui qualidade à matéria é a mente e somente ela. Então, este trecho da inexistência da matéria, ao despertarmos para a inexistência da matéria, isto é, ao compreendermos que a matéria que parece existente não é existência verdadeira e não passa de projeção da mente. Não passa de projeção da mente. Antes de nós reencarnarmos, voltando para aquele exercício mental, um ano, dia que você nasceu, dia, mês e ano, voltem um ano antes de você nascer, um ano antes de dar o primeiro choro aqui na Terra. Como que nós estávamos? E qual o pensamento que nós tínhamos sobre onde nós estávamos e onde nós iríamos vir? Nós estávamos lá no mundo espiritual. E quando falava na Terra, era uma coisa como diz os budistas, é vazio, né? Não é uma coisa sólida. A matéria não é uma coisa sólida. Então nós vamos deixar esse mundo verdadeiro da criação de Deus e vamos para a escola da vida, que é a Terra. É isso que nós pensamos, é isso que nós sabíamos, é dessa forma que nós vimos o mundo. E aqui diz o seguinte, na página 56, primeiro parágrafo. Normalmente, as pessoas consideram existência verdadeiras os objetos materiais que percebem através dos sentidos. Por exemplo, vendo uma cadeira ou o seu próprio corpo carnal, pensam que eles são existem verdadeiramente, de modo absoluto.
Entretanto, elas estão enganadas. A matéria, que é perceptível aos sentidos, não é substância, não é essência, não é a coisa em si. Na matéria, por exemplo, na cadeira em que estou sentado ou nos pilares deste templo, não existe vida. Na matéria em si não está a verdade. A matéria em si não possui nem inteligência, nem sentidos, nem consciência. Se a percebermos como existente, é porque, com o poder do nosso pensamento, reconhecemos sua existência. Se não a reconhecemos, ela não existirá. Poderá alguém dizer que a matéria existe independentemente de a reconhecermos ou não, e até mesmo em nossa ausência. Mas os espectros podem atravessar paredes e entrar num aposento hermeticamente fechado. O mundo dos espectros é constituído de um outro tipo de vibração mental, frequência diferente, motivo pelo qual eles não reconhecem a matéria. Logo, a matéria não existe para eles, e por isso que eles atravessam paredes e penetram num aposento que para nós parece hermeticamente fechado. Este fato nos ajuda a compreender que a matéria, como diz a Sutra Sagrada, é nada. Ela não é uma existência sólida que possua natureza própria. Então, espectro tem vários sentidos. O citado no livro é o sentido de um ser que não tem corpo. É um ser espiritual, que não tem corpo material. Isso que é o sentido do espectro. Então, o espectro atravessa as paredes. O espírito atravessa a parede. Hoje ele é preletor, de vez em quando ele vem aqui, o Paulinho. E quando ele foi a primeira vez na Cetina com a mãe dele, ele já tinha um dom de uma vidência muito elevada, uma clarividência muito elevada. E aí ele disse, eu estava lá fazendo uma palestra em Mogi das Cruzes, aí ele falou, mãe, tem um monte de espírito atravessando a parede. E todos estão dizendo que estão autorizados para assistir a palestra do seu Heitor. Falou isso, e ele comentou isso com a mãe. Como são espectros, né, como são espíritos, que não é um ser material, ele atravessa a parede, porque para eles a matéria não existe. Não tem existência, porque estão numa dimensão superior. Assim como, não somente o espectro, mas também ondas de rádio, ondas de celular, atravessam as paredes, por isso que você está em casa, você consegue zap, WhatsApp e outra coisa, telefonar, e porque eles atravessam a parede, porque está numa dimensão superior. Lembra que nós estamos nesse mundo das 3 dimensões, que está na 4ª dimensão, que são os espíritos. 5ª dimensão, são espíritos mais elevados. Na 4ª dimensão também estão as ondas de rádio, ondas artesianas de rádio e televisão. Então, eles atravessam a parede nesse sentido. Aqui diz que estão em vibração mental, frequência diferente, por isso que atravessa a parede. A frequência é diferente. Frequência diferente. Vamos guardar essa frase que daqui a pouco eu vou explicar outra coisa. Relembrando que os que estão em dimensão superior adentram em dimensão inferior. Lembra da história que nós comentamos de uma dimensão, 2 dimensões? Lembra do bichinho que aqui é o mundo de uma dimensão, fazendo assim, onde já tem comprimento e largura, são 2 dimensões, e comprimento, largura e altura, então é o mundo das 3 dimensões. Então, se o bichinho está aqui, ele não olha ao lado, nem para o alto, ele só vê essa linha aqui, ele está aqui, só vê, para ele, o mundo dele é essa linha só. Então, se aparece alguma coisa na frente, ele vai pensar, apareceu alguma coisa, milagre, apareceu uma coisa aqui. Da mesma forma, nós estamos no mundo das 3 dimensões, e acontece um milagre, é porque lá do mundo da 6ª dimensão, da 7ª dimensão, né, uns anjos celestiais vieram, fizeram com alguma coisa para nós, e para nós milagre, porque nós estamos enxergando somente esse mundo das 3 dimensões. Aquilo que está na dimensão superior nós não enxergamos. E então eles adentram no mundo da dimensão inferior. Os espíritos, por estar na 4ª e 5ª dimensão, 5ª dimensão são os mais superiores, ultrapassam o que estão na 3ª dimensão. Agora veja esse desenho aqui. Lado esquerdo, onde tem uma antena de transmissão de rádio. Rádio, ondas médias e ondas curtas. Ondas curtas. Então ele é lançado para o ar. Está vendo essa camada mais grossa da ionosfera? Isso é uma ionosfera. Tá? Então essa camada da ionosfera, essa camada aqui, ó, a onda de rádio
ondas curtas, elas são enviadas, mas elas repicam, elas rebatem nessa camada de ionosfera, não conseguem ultrapassar e voltam. Por isso que, antigamente, mesmo sem termos o satélite, as pessoas conseguiam ouvir, através das ondas curtas, transmissões de outros países. BBC de Londres, né? Meu pai, eu colocava uma antena grande para o meu pai, para ouvir as programações do Japão. Por quê? Porque ela tem essa propriedade. A ionosfera não deixa que as ondas curtas ultrapassem aqui. E aqui o rádio conseguia, então, ela repica, e aqui quem estava com o rádio conseguia sintonizar a emissora. Tá bom? Já estão perdendo o rádio, hein? As ondas FM, frequência modulada, são frequências diferentes das ondas curtas, são ondas menores. Já então precisa de um satélite, porque ela ultrapassa a ionosfera. E o satélite faz com que ela devolva a transmissão para a Terra. Tá? E aqui também, da mesma forma, essas daqui são torres de retransmissoras, porque são tão finas as frequências que ela ultrapassa a ionosfera. As ondas AM e ondas curtas não ultrapassam a camada da ionosfera, mas a onda de FM e TV ultrapassam. Da mesma forma, para quem está com o corpo carnal, não ultrapassa a parede, a não ser que derrube a parede. Mas quem já não tem mais corpo carnal, ele ultrapassa. Tá, até aí tudo bem, né? Agora já está bem claro, né? Então, por que o espírito... Para o espírito, a matéria não é uma coisa sólida. Mesmo para nós, se nós formos analisar, você pega o copo aqui, eu vou quebrar o copo. Aí, vou pegar a menor partícula do copo, vou quebrar mais metade. Pega a metade que sobrou, mais metade, vou quebrando, vou chegar na menor partícula da matéria do copo. Menor partícula da matéria, nós vamos chegar no átomo. Certo? E o átomo, ele tem um núcleo, e tem os elétrons que ficam girando em volta. Essa distância do elétron, lá da ponta, até o centro, que está o núcleo, é a mesma coisa que você estar na arquibancada do Maracanã e ver o centro do campo. Essa é a distância proporcional. Ou seja, entre um elétron e o centro, o núcleo, é vazio, não tem nada. Então, a menor partícula da matéria também era vazio. Olhando assim, parece que está tudo sólido, mas não é sólida, não. No caso vamos supor que aqui eu tenho água, é uma garrafa, e a garrafa está até a boca cheinha de água. Eu vou pegar um gás carbônico e vou injetar aqui na garrafa. A garrafa não cabe mais nada, mas eu consigo injetar gás carbônico aqui. Por quê? Porque entre as moléculas da água existe espaço. E com isso que o gás carbônico, que é líquido, consegue ficar ocupando aqueles espaços. É assim que também, coisa que nós não percebemos a olho nu. Vamos no capítulo Matéria, página 57. Ontem, um visitante me pediu para explicar de modo facilmente inteligível a inexistência da matéria, pois ele achava muito difícil entendê-la. Para explicar que a matéria é mera projeção da mente, disse-lhe: parece que a morte ocorre no momento em que o corpo carnal fica inerte, mas, na verdade, a pessoa está morta uns dias antes no mundo da mente. E citei 3 exemplos, dos quais apresento um. Certa noite, quando o couraçado Kuwait navegava pela costa da província de Aomori, alguns tripulantes que estavam no convés viram uma bola de fogo aparecer perto de um canhão. Foram até lá, mas não encontraram nada de anormal. No navio não havia nenhum morto nem moribundo. Entretanto, após uns dias, um marinheiro morreu prensado no mesmo canhão de onde partira a bola de fogo. Isso significa que no mundo da matéria, o marinheiro morreu no momento em que foi prensado pelo canhão, mas no mundo da mente, a sua morte havia ocorrido antes, quando apareceu a bola de fogo. Eu disse: mundo da mente,
E a propósito, peço aos senhores que não o confundam com o mundo da imagem verdadeira, que é bem diferente. Neste caso, mente significa pensamento. Direito, mundo fenomênico, e o lado esquerdo é o céu, o paraíso, o mundo celestial, o reino de Deus, ou então os budistas dizem terra pura. E no meio é o mundo mental, é a mente do homem, né? Então, o capítulo da realidade aqui, na página, que eu pulei uma parte, sobre essa bola de fogo, é também chamado fogo fato. E eu lembro quando minha prima, ela morava no Mato Grosso, e ela disse que no cemitério sempre alguém via bola de fogo. Então, essa bola de fogo, ela aparece onde o espírito não consegue se desprender do corpo carnal. Então, aquela energia do espírito que não consegue se desprender do corpo carnal, os clarividentes vê bola de fogo correndo para lá e para cá. E tem até casos de pessoas que viu uma bola de fogo vir em direção dela e se agachou. Tem um caso de um senhor do Paraná que viu essa bola de fogo. E então, o que acontece? Quando nós temos o corpo carnal, que tem um fio prateado ligado ao corpo espiritual. Enquanto esse fio existir, significa a pessoa está viva. Quando corta esse fio, aí, na realidade, a pessoa já morreu. Mas o corpo carnal ainda continua andando. É igual um brinquedo que tem bateria, ainda tem um pouquinho de carga na bateria, ele consegue mover. Mas aquela pessoa já morreu, na verdade. Então, quando isso acontece, desse rompimento, é que algumas pessoas veem uma bola de fogo. É o momento que, na realidade, aquele espírito deixou a terra, se desprendeu do corpo carnal. Embora, oficialmente, embora no óbito apareça que ele faleceu 2 dias depois de um acidente, alguma coisa, mas aquele espírito já estava desprendido, já não estava mais vinculado àquele corpo carnal. Bom, então é isso que acontece. Então são duas situações. O fogo fato, né, o bola de fogo, que muitas vezes acontece no Japão, alguns clarividentes, pessoas clarividentes do Japão veem uma bola de fogo, depois tem uma informação de que a pessoa que estava lá naquele local, 2 dias depois, no dia seguinte ela morreu, na verdade ela tinha morrido 2 dias antes, né, no momento que ocorreu o rompimento. E também de bola de fogo que ficam circulando, assim, onde tem um cemitério de espírito que não consegue desprender, não consegue, tanto apego que ela tem pela coisa material. Relembrando aquilo que estudamos, na verdade, da vida, volume 9, o que o senhor Veterino explicou? Os espíritos do primeiro estágio são espíritos que consideram o corpo carnal como ele sendo aquele corpo carnal. Então, a pessoa que tem esse pensamento, essa crença, quando ela deixa o corpo carnal, ela não consegue se desprender do corpo carnal. E aí, aqui também já vi também o mestre cita num dos livros, de um espírito que tem a função de ajudá-lo a desprender-se do corpo carnal, tanto apego que ele tem, acha que ele é aquele corpo carnal. Então, esse é o motivo também, porque nós entendemos por que nos cemitérios habitam espíritos de cor vermelha. São esses espíritos que têm tanto apego ao corpo carnal, que eles ficam onde está o corpo carnal, onde foi enterrado os restos mortais dele. Esse é o motivo desses espíritos que estão nesse estágio. Mas os espíritos de cor azul, cor branca, que já estão numa esfera bem mais superior, eles não têm esse pensamento, não têm mais essa ilusão. Por isso que esses espíritos de cor azul ou cor branca não habitam cemitérios, não habitam. E o mestre colocou na mesma página, 2 situações totalmente antagônicas. Ele fala, os espíritos vermelhos são os que habitam, que ficam nos cemitérios. Aí ele conta o caso da senhora Marjorie, que o marido todos os dias ia no cemitério e deixava uma flor no túmulo dela. E em sonho ela apareceu: querido, não precisa levar a flor lá, porque eu não fico lá. Cemitério só ficam os espíritos baixos. É melhor você colocar a flor na frente do meu retrato, da minha foto. Então ela já era um espírito mais evoluído que não ficava e não suportava ficar no cemitério. Por isso que ela falou: melhor você colocar na frente da minha foto. Ok?
Vamos na página 62. Deus do mundo da imagem verdadeira, isto é, Deus verdadeiro, absoluto, que é a grande vida universal, pode se manifestar personificado como um Salvador quando surge no mundo mental uma situação caótica, que irá se projetar no mundo material. Explicando melhor, quando por nossa própria conta, com nossas ilusões, criamos no mundo mental, que não é a existência verdadeira, infelicidades ou conturbações, e essas ameaçam se concretizar no mundo visível. Deus absoluto, misericordioso, envia do mundo da imagem verdadeira vibrações de luz, as quais assumem a forma de divindades, tais como Avalokitesvara, Kanzeon Bosatsu, Amida Buddha e etc. Esses são personificações de Deus. Quando Deus assim personificado desencadeia um movimento de salvação da humanidade, participam dele espíritos elevados do mundo espiritual. Assim como na Terra, há participação de pessoas espiritualmente elevadas. A Deus absoluto chamamos de Deus na primeira acepção, e a Deus personificado chamamos de Deus na segunda acepção. Eles não são captados por médiuns, porque não são espíritos, e há um espírito elevado chamamos de Deus na terceira acepção. E é um espírito dessa categoria que às vezes se manifesta através de um médium, dizendo inclusive ser Deus absoluto. Bom, aqui que nós já estudamos, já falamos outra vez, né? Bem no meio da página, diz que Deus da primeira acepção, como Deus da primeira acepção, está falando Deus Todo-Poderoso, Onipotente e Onisciente, mente que permeia o universo, vida que permeia o universo. Então, não tem forma, mas Deus, muitas vezes, para ajudar, socorrer, aparece em forma de divindades. E aqui, para os budistas, aparece como para os indianos, como Avalokitesvara, né? E um monge chinês traduziu como Kanzeon Bosatsu. Isso é para os budistas. Para os shintoístas, aparece como Deus Sumiyoshi. Para os cristãos, como o Arcanjo Miguel. Então, na realidade, ele vai aparecer de acordo com o que nós já comentamos sobre isso. Então, o Deus absoluto chamamos de Deus da primeira acepção, e Deus personificado chamamos de Deus da segunda acepção. Deus personificado, porque ela aparece em forma de uma pessoa, né? de uma Nossa Senhora, de Kanzeon Bosatsu, ou Bodhisattva, que refere às ações do mundo, ou Deus Sumiyoshi, divindade Sumiyoshi, na verdade, né? Porque como nós aqui no Ocidente falamos que Deus é um só, quando fala outro Deus, a pessoa fala, quantos deuses? Deus não é um só? Então, vamos usar a palavra divindade, porque nós estamos falando de Deus da segunda acepção. Portanto, é um espírito elevado, chamamos de Deus na terceira acepção, espírito elevado que às vezes aparece como um anjo, então aparece também como uma personificação. Então, na realidade, Deus está sempre, ora, se manifestando de uma forma aparente, em que a pessoa possa ver como uma divindade, ou como Nossa Senhora, ou como o Arcanjo Miguel, que é o mais superior de todos os anjos. E também no dia a dia, às vezes de forma invisível para nós, assim como nós não enxergamos, também o espírito que está sendo orientado por um espírito mais elevado também não vê outro espírito que está conduzindo para essa parte. Mas, de qualquer forma, nós temos que compreender que, não ficar pensando que ele vê, tem pessoas que é obcecado de querer ver Deus. Você não vai ver Deus com esses olhos carnais, porque esses olhos carnais não é para isso, não é para ver aquilo que está acima da terceira dimensão, a quarta dimensão, acima da quinta dimensão. O importante é nós vivermos como Deus, e aí nós vamos sentir, não no sentido de percepção, mas nós vamos intuitivamente sentir Deus, a paz, o espírito, a alegria, a luz que nós vamos sentir, aquela glória que nós vamos sentir, as graças que nós vamos sentir, é de Deus que está junto conosco. Então, o importante não é a forma, mas, mestre fala, o Filho de Deus tem que viver como Deus. E para viver como Deus, em primeiro lugar, é manifestar o amor em todos os atos, né? Em todos os atos. Por isso que casal que está em desarmonia, quando se estabelece a harmonia, o filho fica curado, a doença desaparece, por quê?
Deus está presente onde tem amor. Onde não tem amor, Deus não consegue se manifestar. É isso que as pessoas precisam entender, né? Então, mesmo em locais que aparentemente sejam locais onde Deus parece que está presente por ser uma igreja, mas se tiver em desarmonia essa igreja, Deus também não está presente. Só está presente onde houver amor. É isso que nós temos que entender. Tudo bem? Acabou o tempo. Muito obrigado.